Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em Morte e Vida Severina, um dos poemas mais importantes da nossa literatura. Mas olha, a gente não vai parar só na análise do livro. A jornada do retirante Severino vai ser o nosso ponto de partida para explorar questões gigantescas, sofrimento, justiça e, principalmente, esperança. E vamos fazer isso de um jeito um pouco diferente, colocando a visão do poema lado a lado com a perspectiva da doutrina espírita. E para começar, essa frase do próprio poema já entrega a chave de tudo. O que é incrível aqui é essa ideia de que Severino não é só um personagem. Ele é um arquétipo. Ele representa uma multidão inteira que vive a mesma luta, o mesmo destino. Ele é, como o poeta diz, um de muitos Severinos. Bom, nosso caminho aqui vai seguir a própria jornada do personagem. Primeiro, vamos entender. Afinal, quem é esse tal de Severino? Depois, a gente acompanha a viagem dele, que é marcada o tempo todo pela presença da morte. Mas aí, bem no ponto mais escuro, a gente vai ver como a vida insiste em aparecer. É nesse momento que vamos trazer uma nova lente, a do Espiritismo, para no final comparar essas duas formas tão poderosas de encontrar esperança. Então vamos lá, começando pelo começo. Para entender a força desse poema, a gente precisa primeiro entender quem é a figura central dele, quem é Severino e o que move esse homem a caminhar tanto. O próprio poema nos dá a resposta de um jeito genial. Percebe como o nome dele é comum de propósito? Severino, um nome de santo super popular. A identidade dele se mistura com a de todo um povo. E essa falta de uma identidade única não é por acaso, é o ponto central. A história dele é a história de muitos. É uma experiência coletiva de luta. Então aqui está o ponto principal. Severino é o símbolo do retirante. A viagem dele do sertão seco para o litoral não é só uma busca por emprego, não. É, no fundo, uma busca pela própria vida. É uma tentativa desesperada de fugir de uma existência tão dura, mas tão dura, que já se confunde com a morte. Só que nessa busca pela vida, Severino encontra uma ironia brutal. A cada passo do caminho, ele dá de cara com o exato oposto do que procura. E isso leva a gente para a segunda parte, a onipresença da morte, que transforma a jornada dele numa espécie de epopeia negativa. Mas o que é uma epopeia negativa? Pensa na jornada do herói clássico, sabe? Aquela que a gente vê nos filmes, cheia de vitórias de glória. Pois é, a jornada do Severino é o inverso. Em vez de vitórias, ele coleciona perdas. Em vez de glória, ele vê a derrota da vida em cada parada. O heroísmo dele não está em vencer, mas em algo que talvez seja até mais difícil, simplesmente continuar caminhando. E as caras dessa morte que ele encontra no caminho são muitas. O poema descreve um mundo onde morrer cedo é a regra. A morte não é um evento lá longe, no fim de uma vida longa. É a morte severina, uma presença diária que ataca em qualquer idade, seja de fome, de bala, de doença ou de puro cansaço. E o poema vai ainda mais fundo, mostrando uma coisa assustadora. A morte virou uma indústria. Quando o Severino finalmente procura trabalho, as únicas vagas que ele acha são para servir a ela. A morte deixa de ser só uma presença e vira um motor da economia local. É uma verdadeira logística da morte funcionando, onde o ato de viver parece ser só um detalhe. Depois de ver tanta morte, a jornada do Severino chega no seu ponto mais sombrio. E é justamente aí, no fundo do poço, que algo inesperado acontece. A gente entra agora na terceira parte, a vida que insiste. É o clímax, o momento em que ele chega em Recife, na beira do rio Capibaribe, e encara o desespero de frente. Chegando lá, ele escuta a conversa de dois coveiros, e o que eles dizem é a desvalorização completa da vida. Eles falam dos retirantes mortos como se fossem lixo, chegando à conclusão de que seria mais fácil e barato simplesmente jogar os corpos no rio. Para Severino, aquilo é a gota d'água, a confirmação de que a jornada dele foi em vão. A vida não vale nada em lugar nenhum. É nesse momento que ele se depara com a pergunta fundamental, uma pergunta que talvez ecoe nos nossos próprios momentos difíceis. Se a vida é tão sofrida e a morte está em todo lugar, qual é o sentido de continuar? Para ele, o suicídio, pular da ponte, parece a única saída lógica. E então, no exato momento em que ele pensa em desistir, a resposta aparece. E ela não vem de uma filosofia complicada, nem de um milagre dos céus. Vem do anúncio mais simples e ao mesmo tempo mais poderoso de todos: o nascimento de uma criança. E aqui a gente encontra a primeira via de esperança. Uma esperança que não vem de uma promessa para o futuro, mas da própria vida, aqui e agora. É a vida teimosa,
que nasce mesmo no pior cenário possível. A alusão ao nascimento de Jesus, filho de um carpinteiro chamado José, só reforça essa ideia. O verdadeiro milagre é a simples e poderosa insistência da vida. O poema nos dá essa esperança concreta, que a gente pode ver que nasce ali na hora. Mas será que essa é a única maneira de encontrar sentido no sofrimento? E se a gente olhasse para o drama do Severino com uma lente completamente diferente? Isso nos leva para a quarta parte, onde a gente vai explorar a visão do espiritismo e da reencarnação para entender a dor. Aqui, dois conceitos são fundamentais: expiação e provação. Por essa ótica, o sofrimento do Severino não seria um acaso, nem uma simples injustiça. Teria um propósito. A expiação seria o pagamento, digamos assim, por erros de vidas passadas. Já a provação seria um desafio, um tipo de teste que o próprio espírito escolhe antes de nascer para poder evoluir. E esse processo tem uma lógica, sabe? O ponto de partida são erros cometidos em outras vidas. Isso cria uma necessidade de reparo. A vida atual, então, vira o palco para esse aprendizado. E conseguir superar esses desafios com esforço é o que leva ao progresso e à evolução do espírito. A reencarnação, nesse sistema, é a peça central da justiça divina. É ela que garante novas chances de aprender e consertar os erros. E aqui tem um detalhe muito importante. Segundo essa doutrina, o espírito nunca anda para trás, nunca regride. O progresso é a única direção possível, não importa o quanto demore. É uma esperança baseada na certeza de que a melhora é contínua. E agora, a gente chega no coração da nossa análise. Com essas duas visões na mão, a do poema e a do espiritismo, podemos finalmente colocá-las lado a lado. Vamos comparar diretamente essas duas vias de esperança tão potentes. Olha que fascinante ver como as fontes de esperança são radicalmente diferentes. De um lado, em Morte e Vida Severina, a gente tem uma esperança terrena, para agora. O milagre é o nascimento, a vida que insiste neste momento. Do outro lado, na doutrina espírita, a esperança é cósmica, vai além dessa vida. O milagre não é um evento isolado, mas a própria lei do progresso eterno, que garante que, no fim, toda a alma evolui. No fim das contas, são dois consolos muito poderosos contra o desespero. Uma visão nos convida a celebrar o milagre da vida que resiste aqui e agora. A outra nos oferece a certeza de que o sofrimento tem um porquê e um dia vai ter um fim. As duas, cada uma à sua maneira, respondem à pergunta do Severino na beira do rio. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. O poema começou dizendo que somos muitos severinos. Então a pergunta que fica é para cada um de nós: como a esperança transforma a nossa própria jornada? Seja a esperança na vida que insiste agora, ou a fé num propósito maior para as nossas dificuldades, como essas ideias podem transformar o drama do Severino que existe dentro de cada um? A resposta talvez esteja no caminho que mais faz sentido para a nossa própria busca.